Olá! E aí, tudo bom, gente? Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde. E aí, Peraí, não quem tá começou assistindo ainda. aí? E aí, tudo bom, gente? Quem tá assistindo, manda um oizinho aí e diz se tá tudo Isso. ok. Diz que tá ouvindo a gente bem. Vocês estão escutando? Isso aí, muito bom, muito bom. Acho que a gente já pode começar, né? Não sei. Isso, a gente tá uns 7 minutinhos O atrasado. Josias falou assim, boa tarde, esse tema é muito relevante. É Tá verdade, ok. Josias. É Esse tema é muito verdade. relevante. Ah, é. Aí, a Maria Eduarda Oliveira Santos. Oi, estou ouvindo bem. A Ceile também, lindas. E obrigada pela participação de vocês, viu? Muito Obrigada, importante. gente. Obrigada, gente. Então, Tem alguém que tá dando retorno do som. Eu tô ouvindo o retorno do som de alguém. Aí, tipo, Não, eu já abaixa o baixei, é o som meu do... aqui. Ah, beleza, então. Então podemos começar. tudo ok agora? Tudo ok. Podemos? Então, gente, nós somos estudantes de psicologia aqui do NASP Engenheiro Coelho. E esse é um trabalho de desenvolvimento humano e a proposta era a gente fazer uma live sobre a quarentena e os adolescentes. Então, aqui apresentando a minha amiga, a Raquel. Ela é uma menina muito incrível, muito dedicada, muito querida. E eu tenho certeza que ela vai ser uma excelente profissional. Obrigada. Essa aqui embaixo, não sei se está embaixo para vocês, mas é a minha amiga Lorena, né? Ela é do Espírito Santo e eu fico fascinada pela curiosidade dela, né? E porque ela é uma menina como perfeito não, é o como inteiro, né? Bonita, inteligente, engraçada. Sim. Bom, obrigada, viu, Raquel? Tem muitas outras características boas que eu poderia ter falado, mas eu entendo que devido ao tempo, né, você parou por aí. Mas, bom, a última integrante, a Thaís, que vocês estão vendo aqui no canto direito superior. Bom, a Thaís é sulista, tá, gente? Ela veio lá do sul. É uma pessoa que fala tu, né? Deve falar bá também, e é também super mega aplicada, né? Faz jus aí o que o pessoal do sul é conhecido, que é um pessoal aplicado, que é um pessoal responsável, e ela é demais. Eu tenho certeza que vocês vão perceber isso durante essa live. Ah, obrigada. Então, gente, enclausurados. Eu acho que muita gente já ouviu falar, talvez, da mãe, menina, vai ficar o dia todo enclausurado nesse quarto. Então, a gente foi lá atrás do significado daí vem preso, encerrado, isolado do convívio social. E, infelizmente, essa realidade que a gente tem vivido, né, devido ao coronavírus, a gente tem que se isolar das pessoas que a gente ama para o nosso bem e também para o bem delas. E aí a gente foi atrás pesquisar sobre os impactos que essa quarentena pode causar, né, no desenvolvimento do adolescente. E também a gente foi pesquisar maneiras de evitar que eles sejam tão afetados assim. Então, para vocês entenderem um pouco como é que vai funcionar aqui a live, a gente vai estar conversando aqui, trazendo tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente estudou durante. Então, começando com a Raquel. Raquel, tu poderia explicar pra gente como que a quarentena, de certa forma, tem impactado esses adolescentes? Sim. Com a Covid-19, o isolamento social ele aumentou muito, né? E isso trouxe consigo muitas coisas, né? Depressão, ansiedade. E a gente, como ser humano, a gente necessita de uma conexão social, né? Principalmente o adolescente, que ele sente a necessidade de pertencer a algum grupo, né? Pertencer a algum lugar. E com essa diminuição de contato social, eu creio que foi acarretado muitos sentimentos, né? De tédio, perda de contato, de autonomia, entre outros sentimentos, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente percebeu bastante foi a diminuição da motivação, né? Com certeza. Exatamente. Aí Tem a vem o questão medo. do.
Sim, o medo também, a frustração, que é a questão dos ritos de passagem, né, que são as festas, que muitos adolescentes, eu creio que fariam 15 anos esse ano, teria formatura, né, festa de formatura, e por causa de tudo isso elas não conseguiram, né, e como a gente está aprendendo também na matéria, essa fase é uma fase que eles estão em desenvolvimento e que tudo para eles é muito intenso. Então, eles perderam essa oportunidade de comemorar mais esse ano, que muitos consideram importante, de comemorar com os amigos em uma festa, deve ter sido muito triste para eles, né? E eles devem ter sentido isso de uma forma que, às vezes, para a gente vendo assim, nossa, que exagero, mas para eles foram outro nível, né? Faz parte do mundo deles, é a expectativa deles, né? Uhum. Outra coisa que tu tinha falado na questão da interação, né, social. Ele foi uma interrupção significativa, né, na interação social. E eles valorizam muito, o adolescente que está assistindo aí, valoriza muito essa interação. E ela é importante para o desenvolvimento dele, é importante para o desenvolvimento emocional, moral, para o comportamento, para construir a identidade dele, porque a gente só consegue identificar o que a gente é e o que a gente quer ser a partir do momento que a gente tem, não digo assim, uma comparação, mas querendo ou não, é uma comparação, mas é como se fosse uma referência, alguém que está passando pela mesma coisa que eu, alguém que está passando pelas mesmas transformações, porque é muita transformação mental, corporal, e ainda tem que aprender a lidar com tudo isso com um mundo totalmente diferente. E daí, para compensar essa interação, acaba que muitos adolescentes se apegam muito mais ainda às redes sociais. Isso já era uma coisa muito intensa antes, e agora isso ficou ainda mais intenso. Então, acaba que tudo isso que está acontecendo tira a rotina, né? Sem rotina, e aprender a lidar com tantas mudanças, né? E tantos sentimentos. E isso também vai interferindo no sono desse adolescente, não é mesmo, Lorena? Exatamente. O sono, além de ser algo muito gostoso, é algo muito importante também para a nossa saúde. E Quem sem gosta de ele, dormir? com certeza, né? Acho que todo mundo gosta de dormir. Mas ele é algo muito importante também para a sua saúde e que muitas das vezes é negligenciado. A gente tem percebido que cada vez mais a nossa sociedade tem dormido menos. E em paralelo, a gente também tem percebido que o estresse tem aumentado, né? Não só isso, mas eu acho que tem um erro em as pessoas acharem, por exemplo, que às vezes alguém desnutrido é alguém magro. Mas pode ser, inclusive, que pelo fato de você não dormir bem, a absorção de algumas vitaminas não ocorra, você fique muito mais estressado, a fixação da sua memória também não vai ser a mesma coisa. E, por exemplo, o hormônio chamado GH, né, ele também não vai ser produzido da mesma forma que o hormônio do crescimento. Então, talvez, e é importante a gente dizer o seguinte, que você que está assistindo aqui, talvez pense assim, eu não sou um jovem, eu não sou um adolescente, mas a adolescência, ela vai entre os 11 anos até os 19, 20 anos. Então, pode ser que sim, essa live seja para você, e se você é pai ou se você mora com algum adolescente, essa live também é para você. Exatamente. É interessante ressaltar também que, pelo fato do adolescente estar passando por tanta transformação, é importante que ele durma tanto quanto ou mais do que ele dormia antes, por causa dessas transformações. E outra coisa também é que, devido a gente ficar tanto tempo dentro de casa, a gente não tira um tempinho para tomar sol, por exemplo. E o sol ele é muito importante, tanto para a questão da vitamina D, que ajuda na fixação do cálcio, ele também é importante na regulação do sono. Por quê? Porque ele vai ajudar a regular a produção da substância chamada melatonina, que é a substância que vai preparando o nosso corpo para o sono. Então, se ela é produzida em excesso, ela vai acabar ajudando na questão de desenvolver uma depressão. Então, por isso que é tão importante que a gente tire um tempinho para tomar um sol. E outra coisa da questão da rotina que a gente está falando, né? Às vezes acaba que até a nossa alimentação fica toda desregulada, porque a gente acaba comendo em qualquer horário e às vezes por questão de tipo, o pai está trabalhando em casa, mas ele não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de preparar nada, então vai lá
come qualquer coisa, coisas que são feitas rápidas, e acaba não tendo a nutrição adequada, né, para esse desenvolvimento. Então, a gente vê isso. E outra coisa também, na questão da quarentena e rotina, que está desregulada, isso também ajuda, colabora no sedentarismo, né, Raquel? Sim, com esse isolamento social, aumentou muito o comportamento sedentário, né? Porque pessoas que antes já não tinham esse costume de fazer atividades físicas, né? Ter uma boa alimentação, então, né, nessa quarentena, né, largou a mão. E a gente pode associar também, por exemplo, o estresse, a ansiedade, porque os adolescentes teve que conviver mais tempo com os pais, né? E às vezes eles acabam descontando o estresse ou eles ficam estressados com os pais. E a gente sabe que tem pessoa que desconta isso na comida, né? E aí junta comer muito, muito, muito com pouca atividade física. E aí já sabe, né? Gera esse comportamento sedentário. Exatamente. E na questão também de descontar na comida, agora a gente também está tendo muito mais contato em questão das redes sociais, muitos processos, né, de mudar o corpo, a gente vê muitas influências digitais que vão lá fazer cirurgia. Então, imagina um adolescente que está passando agora por uma transformação no corpo, receber tanto, né, essa informação de corpo perfeito, de passar. Então, aí também vem os distúrbios alimentares em questão de bulimia e anorexia, né? Que são distúrbios que a gente deve também ter muito cuidado. Exatamente. Eu queria fazer até um comentário em relação a isso que você falou, Thaís, porque eu acho que a gente está vendo muito nas redes sociais o seguinte: não se compare, não se compare. E talvez, assim, acabe radicalizando demais o fato de se comparar. Na verdade, o desenvolvimento da nossa identidade, de certa maneira... Oh, um avião aí. O desenvolvimento da nossa identidade, ela se dá pela comparação, porque você olha para as pessoas e você vê o que as pessoas têm de diferente e você percebe: uau, eu tenho isso aqui de diferente, isso é o único meu, então isso é a minha identidade. Então, a comparação, ela é inevitável, a gente faz quase que automaticamente. Só que tem determinado tipo de comparação que a gente só se diminui, que a gente só se coloca para baixo, que a gente pensa que o outro é a maneira ideal de ser e não é a gente. E aí isso faz um mal danado, né? Exatamente. Eu lembro que em uma palestra que a gente teve, que falou que não, acho que foi em uma aula, que a comparação ela só é boa quando ela leva a gente querer melhorar, né? E não coloca a gente para baixo, como a Lorena disse. E então, a gente comentou aqui agora um pouquinho sobre a questão da saúde física, né? Mas a gente está dividindo entre saúde física e saúde mental, mas é importante a gente entender que elas estão muito interligadas. Então, se a minha saúde física não tá legal, provavelmente a minha saúde mental também não vai estar boa, vai interferir. Se a minha saúde mental não tá legal, a minha saúde física também não vai estar. Por isso que a gente também vê que a maioria das doenças que existem são psicossomáticas, né? São por questões que a nossa parte mental não tá legal. Exato. E, Lorena, a gente vê que teve muito aumento do estresse, né? O adolescente passando por medo de perder algum ente querido, a família não tá bem financeiramente, né? E assim, a gente vê que aumenta o estresse e a ansiedade nessa quarentena. E o nosso corpo, ele tem que acabar lidar com essa sobrecarga, né? Exatamente. Como você bem falou, Thaís, tudo no nosso corpo está interligado, né? Eu gostaria até de fazer uma analogia. Quando a gente está no ensino médio, a gente aprende que o nosso corpo é um sistema, né? E esse sistema aí é constituído por vários órgãos. Então, pensa o seguinte: se você não come bem, né? O avião de novo. Se você não come bem, não vai afetar somente o seu estômago, mas também vai afetar a sua mente, porque é um sistema, está tudo interligado, né? E quando a gente fala de estresse, lógico que o estresse, a questão mental, vai também impactar o seu corpo. Mas, Lorena, o que é o estresse? Né? O estresse, na verdade, essa palavra, ela vem de origem inglesa, que ela significa tensão.
Então imagina um momento ali em que você tem que cumprir um monte de atividade da sua faculdade não, da sua escola, ou então você tem que ao mesmo tempo correr para chegar lá na igreja, ou então correr para chegar naquele teu compromisso, e aí você vai vivendo a sua vida, é sempre um momento de tensão, tensão, tensão. E aí, é aí que tá a grande questão, né? O estresse, ele é necessário, tá? O estresse ele é necessário. Porque é ele que te impulsiona a fazer as coisas correr. Só que isso é chamado de estresse agudo, né? Só que esse contínuo estresse agudo, ele pode provocar o estresse crônico, que por sua vez é horrível para nossa saúde. Né? Ele faz um mal danado. Então imagina, aquelas suas glândulas, a gente tem duas glândulas aqui chamadas glândulas adrenais. Quando você vê um cachorro e fica com medo, você libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí você fica com o coração batendo forte. Agora imagina se você ficar sempre com essa sensação estressante. Isso pode levar, Thaís, à ansiedade, né? E aí a ansiedade, ela é carregada de vários sentimentos ruins. Você tem medo sobre o futuro, você tem medo de coisas que parecem ser simples, você fica imaginando várias coisas que podem dar errado, você começa a sentir taquicardia, você também começa a suar as mãos. Então, imagina uma pessoa agora começar a conviver com ansiedade, só que tem como ela se cuidar, né? E nessa quarentena facilita bastante para sentir todos esses sintomas aí. Exatamente. E, assim, a questão da ansiedade, do estresse também pode ajudar a levar à depressão. A gente vê que notícias e pesquisas também mostram o quanto cresceu o número de depressão e de suicídio, infelizmente. A depressão ela é diferente, ela pode ser um pouco diferente no adolescente. A gente, em vez de ver ele tão melancólico, a gente vai ver ele talvez um pouco mais irritado, achando que não consegue fazer as coisas, então é um pouquinho diferente, por isso que os pais aí fiquem atentos, né? E acontece que nessa quarentena, a gente, com tantos problemas, a gente acaba focando só nesses problemas, né? E a gente talvez não receba tantos estímulos recompensadores, tantas experiências gratificantes, e isso vai intensificando ainda mais. Daí eu falei também da questão antes do sol, o quanto ele é importante. E o Dr. Cláudio Arraia, ele tinha até falado da questão do quanto é importante a gente saber selecionar os nossos pensamentos. Porque o nosso corpo, ele não sabe diferenciar se tu tá lembrando de uma coisa ruim que aconteceu ou se tu tá pensando numa coisa ruim que provavelmente vai acontecer. Então, ele vive agora. Então, ele vai começar a sentir os impactos desse teu pensamento agora. Ele vai começar a te preparar para isso. Por isso que é importante a gente tentar sempre, assim, pensar nas coisas boas que estão acontecendo agora, saber selecionar. E também, devido a essa falta de mais contato pessoal, assim, a gente também pensa no risco do aumento das fobias sociais que vão ter também, né Raquel? Sim, no decorrer dessa pandemia, crianças e adolescentes têm acarretado muito fobia social. O que é a fobia social? É um transtorno mental. E principalmente agora nessa fase do adolescente que ele está desenvolvendo, né, habilidades, com o distanciamento ele está tendo muita mais dificuldade para se relacionar com os outros. E tem que ficar atento com a fobia social, né, com esse transtorno, porque é uma doença que ela te priva de muita coisa, entendeu? Você perde muitas oportunidades por medo de algo que, né, que tipo, da fobia social, medo de socializar, entendeu? E aí, pra gente ter assim, sucesso, eu falo, não, é subjetivo, mas pra gente conseguir as coisas, a gente precisa desse contato, né, desse convívio social. E a fobia social acaba privando a gente disso, né, de crescer, de amadurecer, enfim. Exatamente. Então, a gente foi aqui apontando alguns efeitos que a quarentena pode trazer no desenvolvimento desse adolescente. Alguém tem alguma dúvida que aí comentando aí, a gente vai tentar responder, se possível. Se a gente souber, garante, né? Somos psicólogos de informação, então se vocês quiserem ir comentando aí. Tá tendo bastante comentário bom aqui, ó. O Josias, essas apresentadoras são muito, muito lindas só. Aí tem o Josias, Lorena.
Aí a Keila também. Olá, meninas, arrasem, vocês são demais, boa live, abraço. A Poliana também falou, estou amando essa live. E o Josias de novo, top demais. Que bom, gente. Obrigada aí, Jo e Poliana. Obrigada por estarem vendo. Obrigada. Então, aqui a gente foi apontando algumas consequências, mas também a gente não pode ficar só nas consequências, a gente também tem que trazer algumas soluções para esses problemas ou como a gente pode evitar que eles aconteçam, né? Então, aqui a gente falou tudo numa coisa meio geral, né? Mas, assim, cada adolescente tem essa particularidade, tem a sua realidade, mas, independente disso, é importante que todos eles tenham um apoio do grupo. Então, o grupo, nesse caso, como está mais em casa, seria a família. Então, é importante que a família esteja apoiando sempre. E também é interessante que pesquisas apontam que quanto mais os pais aparentarem confiança, para eles passarem confiança ao passar por esses problemas, vai ser mais fácil também para esse adolescente. E em questão assim dos pais, tem também tipos de parentalidade que a Lorena vai comentar para a gente e o quanto é importante que os pais estejam atentos às ações deles em relação aos adolescentes, porque isso vai afetar o desenvolvimento desse adolescente. Exato. Tem 3 tipos de parentalidade. É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que a gente está vivendo num momento em que é uma ruptura, né? A gente está vivendo com pessoas aí que é da década de 70, de 80. Provavelmente você já ouviu teu avô, a tua mãe contar de histórias aí de quando ele deu uma surra no seu filho, ou então você tá lembrando aí de alguma surra que você deu porque respondeu o teu pai, respondeu a tua mãe. Enfim, alguém sempre já ouviu alguma história assim. E isso representa um estilo de parentalidade, né? Que a gente vai falar aqui. Existem 3 tipos, tá? Vou falar dos 3 tipos aqui. Existe o tipo democrático, existe autoritário e existe o permissivo. Né? Autoritária, o estilo de parentalidade autoritário é aquele que apenas diz o que você tem que fazer. Você tem que fazer e tem que obedecer, você não pode questionar. Tá? Então ele fala, é isso, e o que você fala não tem uma relevância, não acaba sendo relevante para que ele possa mudar de opinião. Ele não discuta, geralmente. Não tem essa conversa tanto, né? Existe também o tipo de parentalidade permissiva. Esse tipo de parentalidade é em que ocorre muita permissão. O próprio nome já diz, né? Já dá uma sugestão do que significa. Em que o pai permite que o filho faça tudo. Então, às vezes não há o controle. Geralmente também a gente percebe que existe uma certa negligência no ponto, seja da saúde física, de cuidar do filho, da hora de dormir, o que comer, quando comer, seja em relação aos seus estudos. Então, pode ser que haja essa negligência. E isso é uma característica também da parentalidade permissiva. Mas, Lorena, então, qual é o ideal? É a parentalidade democrática, em que é como se fosse o equilíbrio dessas duas partes, né? O pai, ele consegue sim impor limite, o pai e a mãe, né? Ele consegue sim impor limites quando é necessário, no sentido, não deixa o filho fazer tudo o que quer, mas também escuta esse adolescente, escuta o que ele tem para dizer, né? Não considera simplesmente como dono da razão. E o interessante é porque isso também abre portas para ter uma amizade entre os dois. E, ao contrário de outros tipos de parentalidade, não pode ocasionar em algum tipo de transtorno futuramente, algum tipo de problema. Exatamente. Na questão ali dos pais autoritários, né, o quanto esse adolescente pode se tornar talvez um adulto inseguro no futuro, né, e já ao contrário da questão do pai democrático, ele vai incentivar nesse filho a independência do pensamento, a autonomia, né? A autonomia dele, exatamente. Outra coisa também é que agora os pais e os adolescentes eles estão vivendo muito tempo juntos em casa, né? E às vezes acaba que eles exigem muitas coisas, né? E sem explicar o porquê. E seria, como tudo que já foi dito aí, seria importante explicar o porquê dessas exigências, né? Tipo, eu estou pedindo que você faça isso para me ajudar, porque está difícil, né? Que tem o home office, que os pais estavam trabalhando, já está difícil cuidar da casa, de filho. Se você puder me ajudar nisso também, explicar o porquê está exigindo aquilo e não
só mandar, porque nessa fase eles estão em uma fase de autonomia também, né, de às vezes não querer ser mandado, e explicar o porquê daquilo que o pai tá pedindo, às vezes pode fazer ele entender, né, se tornar até mais democrático, uma relação mais Exato. democrática, né. Exatamente. Outra coisa também que a gente pontou e a gente bateu bastante a tecla aqui foi a questão da rotina. O quanto é importante que esse adolescente ele tenha rotina. Por mais que no começo da quarentena tudo tipo tinha cara de férias, mas não era férias, não é férias. É importante que tenha rotina, que tenha horário para dormir, horário para acordar, horário para estudar, horário para se exercitar, horário para tomar sol, como a gente falou, a importância do sol, horário para comer. E também é importante que esse adolescente ele esteja com a mente ativa, que ele esteja exercitando a mente. Então, que ele dedique tempo para algum hobby, para aprimorar algum talento. Então, tem muitas possibilidades: arte, música, escrever, até mesmo se exercitar. Então, é importante que ele esteja se exercitando a mente, esteja focando a energia dele em alguma coisa que motive ele, né? E que ele sinta que ele também está motivando as outras pessoas. É muito legal isso também. Ó, tem uns comentários aqui que fizeram, rapidão. História saqueta, né, minha amiga? Também te amo. Assuntos de grande relevância. Parabéns, está muito bom. A Tainá Brum, te amo, mana. Também te amo. Os jovens de hoje em dia sofrem também nas redes sociais. Eles são muito influenciados. A sua irmã falou também, né? Exatamente. Isso já abre para o outro assunto da questão de... É um apelo, na verdade, que a gente faz, né? Adolescentes, cuidado com a alienação, né? A gente vê agora nessa quarentena o quanto que teve de fake news e tantas polêmicas que aconteceram. Então, as redes sociais meio que parece que elas pedem que tu tenha, naquele momento e no agora, uma opinião sobre aquele assunto, sendo que não é preciso que tu tenha. Tudo, sobre tudo. Exatamente. Né? E mesmo que tu tenha, não precisa expor, né? Então, acontece que... eles repostam tanta coisa e postam tanta coisa de outras pessoas que eles não pesquisam, não tentam refletir sobre aquele conteúdo, raciocinar, formar sua própria opinião e acaba se deixando escravizar, né? Se torna um refém dessa rede. Sim, a gente, agora a nossa geração tem muito problema também com o não, né? Porque às vezes as pessoas exigem que você tenha uma opinião sobre tudo, e se você fala, não quero dar, ou não, por enquanto não tenho, você já é taxado, né? Já não é tão procurado assim para ter uma conversa. Sendo que poderia ser uma troca de conhecimentos, né? Até para formular uma opinião. Não necessariamente, né? Mas para ter uma conversa também, né? Exatamente. Na questão que a gente estava falando... Ah, perdão, Lorena. Pode falar. Não, pode... Tá bom, então. Nesse momento, ele está tendo são várias mudanças e uma pressão muito grande, porque agora ele é adolescente, é o intervalo entre ser criança, entre aspas, e ser um adulto. E aí agora uma cobrança muito grande para que há momentos em que os pais falam, não, você não pode fazer isso porque você é criança ainda, né? E existem momentos em que seus pais falam isso, não, poxa, você já está com tal idade, você já tem que ter maturidade para não se comportar mais dessa forma, então ele fica em dúvida. Poxa, mas então o que eu sou? Eu sou criança ou eu já sou um adolescente, eu sou quase um jovem, porque muitos acham que já são jovens a partir dos 15, 16 anos, mas ainda são adolescentes, e eles ficam em dúvida de qual tipo de comportamento ter, de qual o papel deles, e em cima deles tem uma pressão muito grande, né? Uma pressão porque agora está chegando aí o Enem, uma tensão porque eles pensam, poxa, eu tenho que crescer, eu tenho que mudar, os pais ficam em cima deles, ele mesmo está perdido quanto à sua identidade, a autoestima costuma ser muito baixa, então entenda um pouco o seu filho e ouça ele, que isso é muito importante. Isso é uma coisa muito legal, que é o ouvir, né? A gente falou sobre a questão dos pais democráticos, a questão da família ser um apoio, e é muito importante essa coisa do ouvir. Mas não é aquele ouvir assim, filho, senta aqui, me conta como é que foi teu dia, o que aconteceu hoje? Não, o adolescente dificilmente vai falar, tipo, como foi teu dia, filho? Ele vai falar, bom.
Então, é meio complicado. Então, o mais legal seria tu tentar entrar no mundo desse adolescente, tentar entender o lado dele. Tipo, ele fez um poema, vamos supor, fez um poema. Filho, que legal esse poema, deixa eu ler, o que tu quis dizer com isso? Né? Qual é a mensagem que tu quer trazer com isso? E tentar incentivar ele, né? Nessa formação de pensamento. E outra coisa que também é uma dica para os adolescentes nessa quarentena é tentar se envolver com o coletivo, né? Ter esse senso de coletividade, de ser um cidadão. Então, na vizinhança mesmo, não é incomum a gente ouvir de adolescentes, de jovens, né? Que vão ali na vizinha e perguntam, e aí, quer que eu vá ali no mercado comprar alguma coisa? Aí passa uma lista para ele, vai lá, compra, traz para a vizinha, já higieniza antes, né? Que é importante, né, gente? Higieniza ali tudo certinho. E ele, assim, vai estar ajudando outra pessoa, vai estar fazendo bem para outra pessoa, e ele também vai sentir o prazer de estar fazendo bem para outra pessoa, né? Olha, a Poliana disse assim: o diálogo nesse momento tão complicado torna-se mais que fundamental. Exatamente. Só um comentário. Vocês estão ouvindo um barulho também? É tipo como se estivesse ventando? Eu não sei Eu se tô ouvindo esse barulho. Tô ouvindo sim. Eu não sei se é a Raquel. Deve ser eu, peraí. Ah, pronto, beleza. Era a Raquel mesmo. Era tu mesmo, Raquel. Eu acho que a Raquel tá voando, né? Tem barulho de avião, tem barulho de vento. A Raquel tá voando, a gente não sabe enquanto tá fazendo Tô essa aqui em live. um avião, gente. Legal. Pronto, melhorou? Melhorou. Pode falar, Melhorou, Thaís. amiga. Depois eu queria fazer um comentário também. Não, eu já terminei o que eu tava falando. Aí a Já gente tá... fechei. se você não fechou, eu te ajudei a fechar o assunto praticamente, né? Mas, bom, a gente está falando aqui sobre o que você pode fazer para prevenir, para cuidar, né? E é interessante falar o que a gente pode trabalhar no que a gente chama de fator de proteção. Existem fatores de risco e fatores de proteção. O que são os fatores de proteção? É o que você faz para trabalhar com que os fatores de risco, eu já vou explicar o que pode ser, não tenha um impacto tão negativo ou que não tenha esse impacto negativo. Então, por exemplo, pais que são mais carinhosos, pais que dialogam com seus filhos, que tem esse tempo, né, que se preocupam com o que o filho está sentindo, que realmente olha para ele, é bem menos provável desse jovem ele desenvolver ansiedade, depressão, ele se envolver com drogas, tá? Lorena, então isso significa que se todos os pais fizerem isso, não vai existir mais nenhum adolescente que passe por esses problemas? Não, mas vai minimizar ou evitá-los. E é muito importante que os pais tenham esse cuidado. Um outro ponto que eu acho importante também é a gente passar a compreender melhor a questão das nossas emoções, nossos sentimentos. A gente confunde muito a diferença entre os dois, né? O que são as emoções? As emoções, elas são constituídas de 4 coisinhas básicas, assim. Quando você assiste aquele filme Divertidamente, se você não assistiu, eu te indico assistir. Eu já acho que assisti ele umas 5 vezes. Ele fala sobre essas emoções, que são o nojo, o medo, a alegria, a tristeza. Isso daí você não controla, tá? Você não controla. Então, se você sente um cheiro que não é bom, é automático. Você faz uma cara de nojo, né? Tipo, não tá legal. Se, sei lá, tu vai na casa de alguém, não tem aquela comida que tá com uma cara boa, você faz uma cara de nojo. Às vezes, vamos supor, se alguém é mal educado com a tua mãe, uma coisa assim que eu sei que tu vai ficar nervoso. Alguém esbarra na tua mãe, não pede desculpa, ainda por cima xinga ela. É automático essa resposta de nervoso. Você não tem como controlar. Agora, o sentimento é o processamento das emoções e do que você tem como história de vida. Então, as emoções é difícil a gente controlar, mas os sentimentos tem como a gente poder reinterpretá-los. E quando a gente fala nessa quarentena, pode ser que você esteja olhando para tudo isso de uma maneira muito negativa. Não teve festa de final do ano, você está em casa trancado ou está começando a sair de casa agora, você fala bem assim, 2020 acabou para mim, você entra no que os memes estão dizendo aí, que 2020 acabou depois de maio, e você só olha para tudo como uma maneira negativa.
mas na verdade não é assim. Por exemplo, vamos supor que o teu pai fale bem assim para você. Vamos supor você, Raquel, que você tem um irmão mais novo, tá? Não sei se você tem um irmão mais novo, mas vamos supor que você tem um Não. irmão mais novo. E aí, melhor, você é a irmã mais nova, você tem um irmão mais velho. Ele fala bem assim, Raquel, Certo. poxa, Raquel, eu acho que você podia, sei lá, arrumar mais seu quarto. Ele tá meio bagunçado. Exemplo, tá, Raquel? Não tô te chamando de bagunceira, não. Eu acho que você poderia arrumar mais seu quarto. E você pensa bem assim, nossa, meu irmão é muito chato, nossa, fica pegando no meu pé e tal, tudo mais. O seu irmão te deu um conselho, mas como é que você interpretou? Poxa, o meu irmão só tá querendo me jogar pra baixo. Sei lá, sabe? Ele só quer pegar no meu pé, não me deixa me divertir, não me deixa viver, é uma coisa que jovem fala muito, né? Então, ou seja, você pode repensar sobre os seus sentimentos. E nessa quarentena, e não só na quarentena, mas para sua vida, pense nisso, em repensar, em reavaliar o que você está sentindo. Porque pode ser que você tenha uma nova perspectiva sobre aquilo. Talvez não seja tão ruim. Olha, só fazer os comentários que teve aqui. A Vitória Sá, do minha amiga, falou: ela é um anjo, vive no céu. A, a irmã da Thaís Rio, a Ene tá participando aqui, ela falou que tá adorando. Aí a Bruna falou: cheguei atrasada, mas cheguei. Thaís, linda. E a irmã da Thaís Ótimo. falou: os pais têm que ser moderados, ou seja, eles têm que ser severos a um certo ponto e liberais também a um certo ponto. Exatamente. É o que Nossa, Tá pegando, tá até pegando. o que a gente aprendeu, né? Que a professora Vera falou pra gente, né? Que tem que ter um equilíbrio Um entre equilíbrio, ser rígido assim, e ser liberal também, né? exatamente. exato. Então, gente, eu acho que a gente conseguiu atingir, talvez, todo o nosso propósito, né, com essa live, que é, assim, tentar fazer com que a gente abra os olhos, né, estejam mais atentos ao comportamento desses adolescentes, a gente tentar entender, os pais ficarem atentos às diferenças que estão acontecendo no comportamento nessa quarentena. E assim, a gente assim, eu acredito que o adolescente, ele é uma fase muito linda e tem muito potencial, devido a tanta energia, a forma diferente que enxerga o mundo. Então, assim, a gente tem que cuidar desses adolescentes, porque um dia eles vão ser adultos, né? E a gente espera que a gente tenha uma sociedade melhor e saudável. Até É porque verdade. essa fase da. Ah, desculpa, Lorena. Até Não, porque eu só falei a verdade. essa fase da adolescência é uma fase em que, como eu disse no começo também, é uma fase onde tudo é intenso. Então, as experiências que tem nessa fase vão reger a nossa vida lá na frente, né? Tanto se for as coisas boas ou os traumas, são coisas que vão ficar na nossa mente, né? A gente vai levar para a vida. É mesmo. E Exatamente. Raquel, assim, eu acho que o ruim é porque a gente às vezes não entende que a gente está no desenvolvimento, né? E a gente pensa bem assim, poxa, eu sou procrastinador, eu faço isso, eu faço aquilo, e você não entende às vezes que você está passando por um processo. A gente falou aqui sobre dormir bem, falou sobre se alimentar bem. Eu vou citar só um pouquinho daqui a pouco sobre a questão dos exercícios, mas tudo isso envolve mudanças de hábito. E para você mudar hábitos é muito difícil, está muito enraizado. E alguns são mais difíceis do que outros, você deve saber, né? Tem gente que tem mais facilidade para, por exemplo, vamos supor quando você é criança aí, tá? Parar de chupar dedo. Mas tem criança, um exemplo muito bobo, tá? Mas tem criança que demora mais tempo, porque é automático. Ela, sei lá, tá triste, tá com raiva, já faz isso, né? E aí é por isso que é importante você entender que você está passando por um processo. E quando a gente fala para os pais, entendam que da mesma maneira que você tem dificuldade de lidar com os seus próprios defeitos, de você lidar com defeitos que estão enraizados, com coisas que te incomodam, entenda que o seu filho, eu sei que você talvez fique frustrado, porque às vezes você fala com ele, fala, e parece não surtir efeito, né? Às vezes os pais até chegam a falar isso para o adolescente, e isso não é bom. Entendo também que ele está no processo. E da mesma maneira em que você tem que entender que você está passando por um processo, mas que ele também está passando por um processo e precisa de paciência. Exatamente. É importante que o adolescente também não pense assim, é um hábito que é difícil, tudo é difícil. Não.
é importante que tu se esforce também, né? Que tu faça a tua parte e que tu entenda o porquê que tu tá fazendo isso. Isso é o primordial. Não adianta só dormir cedo porque tem que dormir cedo, acordar cedo, porque senão tu nunca realmente vai conseguir construir esse hábito. É importante que tu entenda o porquê que tu está fazendo isso. Exato. Tem uns comentários aqui, né, Raquel? Sim, tem a Catiele Aparecida, ela comentou assim, ótimo tema, parabéns garotas. A Elisa Representações, apego democrático, Elizabeth Caetano. Aí a Poliana, que comentário valioso, Lorena, irei repensar muitos pensamentos. Aí o Josias, meninas, parabéns. Aí a Vitória Saqueta, equilíbrio é tudo nessa vida. Aí a Maria Eduarda, amo muito, amei muito, vocês são tops. Parabéns, Thaís, meu orgulho. Aí o Guilherme Rezende, parabéns. A Vitória Saqueta, achamos que vai ser para sempre, mas na verdade é apenas uma fase que passamos. É O uma Guilherme fase. Rezende, temas relevantes, bem colocados. E o Josias, top, top, top. Ai, gente, muito obrigada. Alguém quer comentar sobre essa questão aí de que a gente, quando é adolescente, acha que tudo é para sempre? Bom, Então, pode falar, Thaís. Pode não, falar, eu só ia Thaís. falar que se alguém quiser botar alguma dúvida, algo do tipo, a gente vai tentar responder, né? Mas assim, a gente somos psicólogos em formação, então a gente não sabe ainda muita coisa, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente vai se esforçar para responder, tá bom? Exato. O que eu tinha falado anteriormente sobre. A gente falou sobre muita coisa aqui que é importante a gente fazer para cuidar da nossa saúde. E os exercícios são muito importantes. É mais que importante, é necessário para a gente, né? A gente tem uma proteína que ela ajuda na formação de novas sinapses e também na formação de novos neurônios, sim, novos neurônios em algumas localidades do cérebro, que é chamado BDNF. Esse BDNF ele é produzido justamente quando a gente faz atividade física. Então, se você é um adolescente, se você faz faculdade também, porque eu estou vendo que algumas pessoas aqui que já passaram na adolescência, é super importante fazer atividade física, porque isso te ajuda a ficar mais inteligente, tá? Isso te ajuda a ficar mais inteligente, você consolidar a memória e tornar o seu processamento da informação muito mais rápido. Então fica aí a dica, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Como eu tinha dito antes, eu espero que a gente tenha, de alguma forma, atingido aí vocês, que tenha sido relevante e que vocês consigam colocar tudo isso em prática. Um abraço, fiquem com Deus. Só por último, Tchau. 3 comentários. Por último, opa. rapidão. Tá bom. O Josias, Loto é fera. A Poliana, na adolescência toda dificuldade parece que é o fim do mundo, mas com o tempo tudo melhora. E a Kátia Gomes Brum falou, regras e hábitos são muito importantes, pois quando cumprimos regras, ganhamos direitos. Obrigada pelo comentário, muito mãe. Obrigada, olha só! Obrigada, viu? Muito obrigada por todos que gente. participaram, meus amigos. Amigos Os amigos das familiares, meninas, né? amigos familiares das meninas também. Muito obrigada, viu? Isso. Tchau, gente. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Beijão.